Irmãos, abra a palavra na primeira carta de Pedro, a partir do verso 2 até o 12. Nós hoje entramos na segunda parte da carta, é a doxologia, e ele começa a expor sobre o sofrimento, que é o tema central da carta. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Deus Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, uma herança reservada nos céus para vós outros. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, guardados mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, contristados ou angustiados por várias provações. Faça isso para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro puro, que é perecível, mesmo apurado no fogo, isso redundará em louvor, em glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem vocês, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo nele, exultais com alegria indizível, incomparada e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa vida ou da vossa alma. E foi a respeito da sua salvação, eleito, que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que viria sobre vós, destinada a vós. Os profetas investigaram atentamente em qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Jesus Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles, os profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, eleitos, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram a boa nova, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Essa carta foi escrita para nos ensinar a sofrer como crentes. E eu queria muito que nós aprendêssemos isso e deixássemos isso guardado. Quando o dia mau chega, a gente tem isso no estoque da nossa vida. Essa carta foi destinada aos forasteiros que sofrem aqui. Não tem como viver aqui neste mundo sem sofrer, porque é um mundo caído, é um mundo que está sobre a ira de Deus. Contudo, essa carta foi escrita para nos ensinar que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória futura. Ela foi escrita para nos ensinar que temos o privilégio de sofrer diferente de outros, como cristãos. Ela foi escrita para nos ensinar que não só
somos participantes das glórias que os profetas viram, que seguiriam o sofrimento de Cristo, mas também temos o privilégio de sofrer com Ele. Então eu queria tirar esse tabu do nosso meio, que é um tabu difícil de tirar, principalmente no século que vivemos, que nós sofremos. Sabia que a gente tem vergonha de sofrer? Eu tenho. Eu tenho vergonha de sofrer. Quando eu estou sofrendo, eu quero esconder dos outros. Por que isso? Nós temos a carta do apóstolo mais velho da escola apostólica nos ensinando que nós sofremos como crentes, e isso é um privilégio que redundará em glória. Não é? E ele disse nesse texto que Deus é bendito por aquilo que Ele nos guarda lá, como herança, mas que até essa herança ser nos dada por completo, às vezes nós sofreríamos aqui por um pouco tempo. O nosso sofrimento, ele é passageiro, como a nossa vida é passageira. Não é? Então nós não podemos dar muita ênfase ao sofrimento. Porque a gente vai viver o quê aqui? 60, 70 anos? Desses anos todos, vamos sofrer o quê? 2, 3, 5 anos? É igual a gente alugar Airbnb e reformar porque vai ficar lá sábado e domingo. Tem sentido. Então, como dizia o poeta, sofra, mas sofra rápido. E retome a sua caminhada, porque o sofrimento, ele é marca do cristão. Marca do cristão. Se perseguiriam-me, perseguirão também a vós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia inteira fala de sofrimento. Não é à toa que o socialista Karl Marx, que não tinha o Espírito Santo agindo na vida dele, entendeu que Deus é uma criação daqueles que sofrem. Queria ter podido dizer para Marx que não é isso, não. Deus nos criou e o pecado trouxe o sofrimento, mas Ele não nos abandona, sofre conosco e nós seremos glorificados com Ele. Em uma terra onde não haverá mais o pecado e, consequentemente, não haverá mais o sofrimento. Uma das coisas que o homem moderno perdeu, principalmente depois das revoluções da Inglaterra e da França, foi essa ideia de lidar com o sofrimento e com a morte, sendo esses partes de existir. Hoje nós somos treinados a sermos super crentes. Que bobagem. Se você quiser viver como esses super crentes que nunca sofrem, ou que sofrem sempre como super-heróis e são intocáveis, seu sofrimento vai ser ainda mais profundo e você vai perder a percepção do cuidado paternal do Senhor. Daí, a partir de hoje, Ele reforçar a nossa fonte, a nossa natureza da nossa salvação, porque é essa doutrina que nos prepara para o sofrimento. É o fato de saber que eu sou filho de Deus, de não ter dúvida disso, que me prepara, que me dá armas, a fé, a couraça, o capacete, calça meus pés para o dia mau, a minha fé, ainda que pequenininha e abalada, permanecer firmes nele, que é a nossa rocha. Então, se tem alguém aqui sofrendo, ou que já sofreu, essa carta é para nós. Pensa numa terapia boa, é a carta de 1 Pedro. E ele começa então cantando, bendito o nome, ou bendito seja o Senhor, em algumas traduções, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, relembrando essa igreja, esse peregrino, a fonte da sua salvação.
Num tempo de extrema perseguição, extremo sofrimento e dor, Paulo inicia a sua carta com um canto. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é chamado aí na teologia do Novo Testamento de doxologia. Não começa com um homem, começa com Deus. Quando Pedro vai expor sobre os perigos e a condição da igreja como peregrina naquele império terrível que era o Império Romano, ele não começa pelo homem, ele começa por Deus. Ele não inicia com a necessidade humana, mas com louvores, com canto de quem Deus é. Ele diz, Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando a fonte da salvação da igreja, a fonte é Ele. Por isso Ele é bendito. Por isso Ele é digno de louvor e de glória. Por isso Ele é digno do sangue dos mártires. Ele começa louvando a Deus por sua salvação, pela salvação da igreja, mostrando que é uma obra exclusiva de Deus. E Deus deve ser exaltado por tão grande salvação. Seu nome deve ser magnificado por tão grande amor. Conta-se uma história de um diácono semi-analfabeto, muito simples, que foi acometido por uma doença. Mas ele não entendia muito bem. E não é história, é história. E ele então chega para o pastor e fala assim, pastor, eu estou doente, mas Deus está no controle. O pastor falou, que doença que é? Ele falou, diz que é um tal de leucemia. Mas não é nada não, Deus está no controle. E o pastor, que isso, meu irmão? Leucemia é uma doença grave, séria, o senhor pode morrer. Não, pastor. Deus está no controle, mas é mesmo, é grave, porque esse que eu vou ter que ficar lá umas 3 semanas, depois eu volto para cá para tomar uma tal de quimioterapia. Mas Deus está no controle, pastor. E então, o pastor fala com a esposa dele, ele já tinha 72 anos de idade. A esposa tinha mais esclarecimento um pouco, e começa o tratamento. O pastor vai visitá-lo na ala de aplicação de químio. Se não me falte a memória, no hospital de Belo Horizonte, onde eu conheço muito bem, hospital público, de tratar pessoas com câncer. E aí, quando ele chega lá, esse irmão na simplicidade ali, tomando a químio, fala, pastor, o senhor tem que ver que bênção que é essa doença. Como é que chama mesmo? Pois é, eu já fiz culto com as enfermeiras, eu já fiz culto com o médico, esse corredorzão aqui onde fica todo mundo tomando, eu já falei de Jesus para todo mundo, esse aqui eu já orei com ele, aquele ali já se decidiu por Jesus, e essa doença está uma bênção, porque Deus está no controle. E aí, passa-se os meses, ele sempre assim, chega na igreja muito debilitado, careca, e aí quando o pastor vai pedir oração, ele diz, pastor, então ore por mim, para que Deus, agora eu vou fazer aquele negócio de novo. É um campo missionário. Eu preciso voltar lá para aquele hospital, porque tem gente que não vai sair de lá, a maioria vai morrer, e eles não podem morrer sem ouvir de Jesus. Então, eu estou querendo até que chegue depressa, mas é só daqui 2 semanas. Ora para que Deus apresse esses dias, porque eu preciso voltar lá. E assim ele passou todo o tratamento falando isso. O pedido de oração desse irmão era para que pessoas ouvissem de Jesus. Ele dizia, essa doença é uma bênção. Quando ele fala com a esposa fala para o pastor da igreja assim, o fulano não termina esse tratamento. Pode preparar o culto fúnebre. Mas ele nem está aí com isso. Fim da história. Ele viveu por mais 8 anos, morreu de outra coisa. A esposa morreu 2 anos depois. Muito cuidado para você pedir pastor para fazer o culto fúnebre do cara antes dele morrer, porque às vezes a história pode ser o contrário. Porque a gente está aqui, agarrado aqui. O dia que a gente entender a carta que me chama de forasteiro, e a ideia de ser refeito, regerado, por uma esperança que é viva,
o sofrimento toma outra dimensão. Se não perceba o que ele faz. Quando ele fala das verdades preciosas dentro dessa adoração a Deus, ele vai dizer que a grande verdade que os eleitos, ou peregrinos, ou forasteiros que sofrem aqui, é lembrar que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo em nós. E que o Espírito Santo estando em nós, ele muda a nossa disposição. Ele dá-nos uma nova mente, uma nova vida. Nós nascemos da semente incorruptível. Nós temos não apenas um novo status, agora chamado de justificação, é o que você vai ver na internet essa semana inteira, por conta dos 508 anos da Reforma. Você vai ver o que tem aqui nessa doxologia: graça, fé, Cristo, justificação, glória somente a Deus, está aqui. Essa nova vida, a regeneração, me dá um novo status, a justificação, tornando-me filho, a minha filiação. Isso tem que mudar a forma com a qual eu olho para o sofrimento. O cristão renasce dentro de uma nova família, passando a ter com Deus uma relação filial de filho, e com Jesus uma relação de irmão. Daí, ele caminha no mesmo texto para dizer que esse status deve conduzir a minha mente para uma viva esperança, mediante a ressurreição do meu irmão primogênito dentre os mortos, que é Cristo Jesus. Daí ele dizer: bendito seja o Deus e Pai do meu Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, me regenera por uma esperança que é viva, calcada e selada na ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. O cristianismo é a religião do sofrimento, mas ela é a religião da esperança. Paulo descreve o mundo pagão como um mundo sem esperança. Vocês querem ver? Efésios 2:12. Deixa o pastor parar um pouquinho e ler para você esse contraste. Efésios 2:12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando nós temos a nossa mente transformada pelo Espírito Santo, nós agora temos esperança. Sófocles, um filósofo, escreveu: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. Era o pessimista, humanista. Depois ele diz: a segunda maior felicidade é tão logo nascer, morrer. Por que ele escreveu isso? Porque Sófocles não conhecia a esperança da ressurreição. O cristianismo é o caminho da esperança. Nós não caminhamos para um futuro desconhecido. Nós não sofremos em vão. Mas nós marchamos como forasteiros para uma glória eterna. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida, em detrimento dessa aqui. Esse trem tem que entrar na minha mente, só que não entra, rapaz. Ô, Alex Custoso. Porque se isso entrasse na minha vida, tudo mudava. Mas não entra. Depois do lanche aqui, eu esqueço disso. Aí eu passo a sofrer como alguém, não como forasteiro, mas como alguém que tem apenas uma filiação terrestre. Lembro do tempo de Covid? Uma coisa que o presbiterismo ensinava muito era a certeza de que ele ia para o céu. Aí eu lembro que a gente pegando Covid, aquela história toda que vocês lembram, e o Elias trabalhando na Coca, naquele monte de gente. E ele falava: olha, pastor, eu falo para a turma lá da Coca que eu estou de boa.
porque eu sei para onde que eu vou. E aí eu lembro que eu peguei Covid. No meio de morrer danado, liguei para o Elias. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, nada, pastor. Se o senhor morrer, que é bem provável, o senhor fica tranquilo que a gente vai tudo para o céu. E eu aprendi com ele, que depois ele deu o Covid. E eu ligava para ele e falava, pastor, eu estou com Covid, mas eu estou tranquilo, porque eu sei para onde eu vou. O que eu quero dizer com o exemplo, é que veja o que sustentava essa relação de esperança viva na vida dele, era um olhar que transcendia. Quando esse olhar não transcende, sobe o desespero. Porque aí o sofrimento existe como um fim em si mesmo. Ele não tem um objetivo pedagógico, ele vai dizer logo à frente. Sofrimento é que no final vai produzir a salvação das nossas almas. Então, o único ser que sofre com um Deus Pai, cuidando, orquestrando não só a sua salvação, mas também seu sofrimento para fins específicos, cada um diferente do outro, para chegar ao ponto que Ele quer, e isso redundará em uma glória que eu não preciso tentar discorrer, porque nós não conhecemos. Porque essa glória nunca passou pela mente humana, nunca penetrou no coração que Deus tem preparado para nós. Porque se Ele deixasse a gente ir lá, dar uma olhadinha, um cadinho nessa glória e voltar para cá, a gente não voltava. A gente ia e agarrava no pé do anjo e falava, não volto para lá nem cacatanga, é aqui que eu vou ficar. Mas a gente não sabe. Então a gente tinha que deslumbrar isso por meio da Escritura. A palavra glória aparece aqui mais de 3 vezes. Quando Pedro canta a graça salvadora, a fonte da salvação da igreja, ele aponta primeiro, antes de falar do sofrimento, ele fala da glória, de uma herança. Vocês foram salvos para uma esperança viva. Vocês vão ser lançados às arenas, leões vão dizimar famílias inteiras. Vocês, as mulheres, eram amarradas nos troncos e aí eram soltos vacas e outros animais para que elas morressem por chifradas. Eram queimados vivos, a ponto de Nero, na sua loucura, ele enfeitar o seu jardim com corpos de cristãos acesos. Antes de ele falar disso, ele fala da herança deles. Porque é justamente eu tendo esse olhar que transcende a minha herança e uma glória inacessível que me aguarda, é que me faz deitar sobre a morte em paz. Eu fico imaginando o ar de serenidade quando o mano Paulo fala que seria oferecido por libação a Timóteo. Tranquilo. Eu não sei porque ele já tinha ido lá, não é? Depois ele volta para cá. Porque Paulo não era divino. Paulo era igual a nós. Sentia medo, Ele falou, Timóteo, você fica firme aí porque o meu tempo acabou. Eu estou sendo oferecido, eu vou morrer, dessa vez eu vou mesmo. E encerrou o assunto e vai falar o que Timóteo tem que fazer. Por quê? Porque esse assunto para ele estava resolvidíssimo. Foi o mesmo manão que escreveu que nem a morte nem a vida podem me separar do amor de Deus. Foi um homem que viveu um sofrimento a vida inteira. Paulo teve sossego até aquela bendita viagem para Damasco. Dali para frente, quando ele é achado por Cristo, aquele homem sofre naufrágios. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Levanta a mão. Vocês lembram aquela cena de Jesus apanhando com o azorrague romano? Paulo passou por aquilo 3 vezes. Apedrejado, lançado como morto, naufrágio, que é uma coisa que eu tenho pânico, é água. Ele disse que perdeu as contas.
Aquela vez que o navio espedaça tudo, eles ficam 3 dias e 3 noites agarrados num pedacinho de madeira no mar. Fica imaginando o tubarão batendo na perna do cara. E ele falando para a turma, fica de boa aí que nós vamos ficar aqui uns dias, mas nós não vamos morrer não. Sai de lá, o cara vai para uma ilha, num frio da catanga, vai lá esquentar. O que acontece? Uma cobra pega o cara. Então assim, foi um homem que viveu e que sabia o que era padecer por Cristo. Contudo, era um irmão que sempre transcendia. Ele não era mais daqui. Ele mesmo disse que Deus havia dito para ele, quando ele pediu para parar de sofrer. Deus falou, não vou te ouvir não, porque o meu poder se aperfeiçoa no sofrimento. Aí Paulo, então se é assim, então quanto mais sofrimento, mais providência é. Ele falou, então que bênção, então o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque, ele explica, quando eu sou fraco, é que o poder de Deus está em cima de mim. Porque para mim, dizia ele, o viver aqui, trabalhar, viver, levantar, é Cristo. Agora o morrer é festa. Por isso que falar para Paulo, não vai para Jerusalém não, porque lá você vai morrer, era um convite à festa. Não cabia. Eu sei. Lembra a despedida dele no porto de Éfeso? Nós vamos te ver de novo, irmão? Não. Não vai para lá não. Falou, não, o Espírito Santo já me falou que lá o pau vai cantar. Mas eu vou cumprir a obra de Deus até quando Deus quiser. A minha pergunta é, nessa esperança que é viva, que aponta a um Deus bendito, por que que nós damos tanta ênfase aos sofrimentos pequenos, muitas vezes sem sentido, muitas vezes relacionados a ídolos do nosso coração que a gente criou? Um deles é a nossa saúde. Faz o teste essa semana. Chega lá na academia, cumprimenta seu professor, e fala para ele, como que está? Provavelmente ele vai falar assim, graças a Deus estou com saúde. A nossa saúde, se a gente não tomar cuidado, se torna o quê? Um ídolo. Eu posso perder tudo, menos a minha saúde. Eu sou assim. Por isso que eu tenho uma síndrome chamada síndrome do paletó branco. Não me põe na frente de médico não, que eu já estou morto, já estou morrendo. Por quê? Por causa dessa supervalorização da minha saúde. O que médico sabe? O que ele tem a mais de mim? Conhecimento. Ele leu alguns livros que eu não li. E ele trabalha com protocolos já pré-requisitados para tratamento da A, B ou C. Então eu deveria chegar lá e transmitir para ele uma transcendência que ele não conhece. Muitas vezes a gente faz o contrário. Porque às vezes falta a gente cantar, bendito seja o nome do Senhor, que me regenerou e me ressuscitou. E que me deu uma herança viva, uma esperança ressuscitada por meio da ressurreição de Jesus. Pronto. O que tem aí para vir? Pode vir. Porque eu sou mais que vencedor. Por meio de Cristo Jesus. Será que nós não conseguimos cantar por causa dessa viva esperança? O que será que nos falta? A nossa murmuração é tão terráquea. Professor Lucas, hoje lá na sala, aprendemos sobre a moderação. Nos falta moderação no sofrimento. A gente não quer nunca sofrer. Por quê? Já se perguntou isso? Por quê?
se o nosso Senhor é homem de dores e que sabe o que é padecer. Se o nosso sofrimento é até depois da manhã. Se os anjos estão com as cornetas afinadas. Se o seu lugar à mesa está lá com o seu nome. Dr. Shedd diz, explicando a união mística, que a igreja canta e cultua todo mundo junto, os vivos e os mortos, e que eles sofrem juntos. Ele usa Hebreus 12. A multidão das testemunhas. Sofreram. Foram rasgados ao meio, comidos por feras, mas hoje estão lá, torcendo por nós, porque nós também chegaremos lá. Precisamos pedir a Deus com essa carta de Pedro, irmãos. Eu tenho orado, Deus arranca de mim o ídolo de não querer sofrer. Eu não quero também me tornar um masoquista, não é isso que eu estou dizendo, e não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina é que nós devemos viver moderadamente, não dando ênfase demais a um bem-estar, e nem sendo masoquista, indo atrás dos sofrimentos e mudando para mosteiros e ficar nos autoflagelando. Não é isso. O que ele está dizendo é que nós temos que afastar de nós essa ideia mitológica de que sofrimento não faz parte do caminhar com Jesus. É o contrário. Nós o seguimos e sofremos com Ele. Nós temos participação com Ele nos sofrimentos da cruz. E a glória dele na sua ressurreição também a nós foi dada. E isso tem que mudar a nossa mente. Tinha que mudar a nossa mente. Que Deus me ajude a amanhã me lembrar da viva esperança. Depois da manhã também. Principalmente no dia mau. No dia da morte, no dia do diagnóstico, no dia do luto. Eu tenho que lembrar que eu sou só um forasteiro. Nada mais que isso. Eu queria muito que você fizesse isso também. Bendito, decore esse versículo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, me regenerou para uma viva esperança. Acabou. Quando o sofrimento chegar, está tudo certo. Não tem nada de, está tudo certo. Vamos orar? Quem aqui está precisando de um companheiro para orar por ele? Eu queria, hoje eu não vou em Petra Bênção, não gosto de protocolo. Vamos terminar orando? Eu queria orar com Elias.